Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Yanis Varoufakis, economista, ex-ministro das Finanças da Grécia, fundador do Gen25, um movimento político pan-europeu pela democracia e autor prolífico. Nesse sentido, hoje vamos discutir seu livro, Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo, para entender como a ascensão das gigantes da tecnologia está de fato matando o próprio capitalismo. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigada, Glenn. Obrigada por me receber. Então, o sistema feudal consistia em uma hierarquia clara, onde o monarca era o dono das terras e o uso dessas terras era delegado aos nobres, que então juravam lealdade. Na base, tínhamos os camponeses, ou servos, que eram presos à terra. Mas com a Revolução Industrial, que acelerou o capitalismo, vimos um novo sistema de proprietários de capital competindo em mercados abertos, e parecia seguro afirmar que o capitalismo substituiria o feudalismo e triunfaria em todos os lugares sobre seus rivais. Mas agora, você está argumentando que estamos entrando em uma nova era, que o capitalismo está se autodestruindo devido ao surgimento do capital em nuvem, que introduz o tecnofeudalismo. Para destrinchar esse argumento, eu gostaria de saber se um bom ponto de partida seria você explicar o que é o capital em nuvem e por que o capitalismo está morrendo. Se entendi corretamente o seu argumento, é claro. Sim, absolutamente. Obrigado pela oportunidade. Deixe-me deixar absolutamente claro para o nosso público que não estou argumentando que estamos voltando ao feudalismo. Não, estamos avançando. Para onde estamos indo não é nada agradável e é altamente problemático. Mas, por favor, de forma alguma, este não é um argumento de que estamos voltando ao feudalismo. Da mesma forma que quando falamos de economia neoclássica, isso não tem nada a ver com economia clássica, certo? Não é um retorno à economia clássica. Se alguma coisa é uma completa inversão da economia clássica. O tecnofeudalismo não é uma reversão. Está avançando. E, em um contexto histórico que é totalmente congruente com o que você disse, com a forma como você descreveu a mudança histórica. Quando a sociedade se transformou do feudalismo para o capitalismo, o que aconteceu essencialmente? O poder que antes era derivado da terra, de possuir a terra, se você era dono da terra, era um proprietário. Você tinha poder político, poder econômico, poder discursivo, poder ideológico, poder religioso, certo? E como sua riqueza se acumulava? Ela se acumulava na forma de aluguel que você cobrava das pessoas que realmente trabalhavam a terra, os camponeses. Mas não apenas os camponeses, também os ferreiros e os artesãos que estavam presos no seu feudo feudal. Com o capitalismo, o poder passa daqueles que possuem a terra para aqueles que possuem o capital. E o que é capital? Não é dinheiro, são meios de produção produzidos, ferramentas, máquinas, edifícios, coisas que criamos para criar outras coisas. Isso é capital. Meios de produção produzidos. Então o poder mudou dos proprietários de terra. Não é que os proprietários de terra perderam o poder. Eles não perderam todo o seu poder. Mesmo hoje, se você possui metade de Amsterdã ou metade de Londres, você tem muito poder. Mas não é isso que move o sistema. O que move o sistema são as máquinas. Ela produziu meios de produção, capital. Meu ponto é que, e é aqui que estou tentando ou chegando a responder a sua pergunta muito precisa sobre capital em nuvem. Meu ponto é que o capital foi tão bem sucedido em obter em nome de seus proprietários poder de extrair, poder de persuadir, poder de fazer as pessoas fazerem o que você quer só porque você possui tanto capital. Tornou-se tão bem sucedido que deixou completamente de lado os sindicatos e os parlamentos e todas as coisas que associamos a uma sociedade civilizada, e triunfou completamente, a tal ponto que se transformou em uma nova forma de capital, uma mutação do capital, que é, claro, a maquinaria.
Mas é muito diferente de todos os tipos de capital que tivemos antes. Então, qualquer coisa, de um martelo a um arado, de um trator a um motor a diesel, até um robô industrial daquela época, era muito moderno, cheio de funcionalidades. Todas essas coisas são meios de produção produzidos. Mas o que existe? Bem, não tenho meu telefone aqui para mostrar, em nossos smartphones, em nossos iPads, em tablets e assim por diante, e claro, toda a maquinaria que os conecta e os integra em rede, os cabos, os algoritmos, as fazendas de servidores e assim por diante. Isso é maquinaria. Quero dizer, se você entrar em uma fazenda de servidores, ela soa como uma fábrica. Então é capital, mas não é produtivo. Não produz nada em si. O que isso faz é criar uma interface entre nós e as máquinas, na qual treinamos a máquina para nos conhecer bem o suficiente para nos dar sugestões, como a Amazon sugere livros para você, que geralmente são boas sugestões, certo? Assim, ela ganha sua confiança. Então, da próxima vez que ela propõe que você compre esta bicicleta elétrica em vez daquela, você pensa, ok, tudo bem, e você compra, e geralmente está de acordo com seus desejos. Nesse momento, você substituiu anunciantes e profissionais de marketing por máquinas que são dialéticas. Você as treina para treinarem você a treiná-las a treinarem você. E uma vez que elas começam a inserir desejos no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, seja onde for, então elas passam por cima dos mercados. Você clica em um botão e compra aquela bicicleta elétrica. Não de um mercado, mas de uma plataforma, que na minha visão se parece muito com um feudo moderno. Não é composta por terra, mas sim por terra digital. Então a Amazon.com é um feudo pertencente a um homem, Jeff Bezos. Ele é dono desse feudo digital, feudo na nuvem, como eu chamo. E ele não produz nada, assim como os proprietários de terras do passado também não produziam nada. Ele é um capitalista, possui muito capital. Mas esse capital não produz nada além do poder de Jeff Bezos de contornar o mercado e cobrar pela bicicleta elétrica que você comprou 40% do preço. E isso é uma forma de renda. Não é renda fundiária, é renda da nuvem. Então, meu ponto é, resumidamente, que avançamos para um mundo hipercapitalista, um capital hiper, capital em nuvem, que não é produtivo, mas que criou uma transformação dos proprietários que produzem meios de produção para os proprietários do capital em nuvem, que não produzem nada além do poder de extrair rendas da nuvem, dos trabalhadores, dos não trabalhadores. Toda vez que você posta algo no YouTube, por exemplo, você aumenta o capital em nuvem do Google e dos capitalistas tradicionais que vendem seus produtos. Eles precisam vender seus produtos nesses feudos da nuvem e perdem de 30% a 40% do valor, da mesma forma que criadores de aplicativos perdem 30% para a Apple. Então, uma sociedade cada vez mais dominada pelo capital, você pode chamá-la de hipercapitalista, se quiser, ainda assim não possui os principais ingredientes do capitalismo. Quais são os dois principais ingredientes do capitalismo? Mercados e lucro. Os mercados substituíram os feudos e os lucros substituíram as rendas. Agora temos essas plataformas que são feudos na nuvem e os lucros estão sendo desviados na forma de rendas da nuvem. E o que eu digo é que, sabe, não voltamos ao feudalismo, mas avançamos para algo que chamo de tecnofeudalismo, que é hipercapitalista, em termos do papel das máquinas em nossas vidas. Mas não são máquinas produtivas. São máquinas que produzem poder exorbitante e uma nova classe dominante. Os Elon Musks, os Jeff Bezos e assim por diante, que governam acima dos capitalistas tradicionais, da classe trabalhadora e do precariado, que são cada vez mais servos da nuvem, porque todos nós trabalhamos para o algoritmo. Enquanto você e eu conversamos, estamos falando pelo Zoom, certo? Então, estamos aumentando o capital em nuvem da empresa que é dona do Zoom. E não small pagos por isso. Bem, como o capital em nuvem, porque ele possui algum capital, quero dizer os data centers,
as linhas de fibra óptica, até que ponto isso é de propriedade própria? Ou são extrações do público também? Porque muitas vezes se aponta para as isenções fiscais que eles recebem, a capacidade de, bem, acho que aumentar os preços da eletricidade, que também são cobertos pelo público. Isso também faz parte da preocupação? Ou é principalmente a capacidade de extrair renda, ou seja, extrair riqueza do processo produtivo sem contribuir? Bem, a capacidade das corporações multinacionais de evitar impostos, de não pagar impostos, de causar muitos danos ao nosso meio ambiente, de desperdiçar nossos recursos, de poluir e assim por diante. Isso é uma longa história. Desde o início do século XX, deveríamos realmente ter nos preocupado com esse poder exorbitante do capital monopolista multinacional, de fazer tudo isso. E nós da esquerda sempre nos preocupamos com isso. Mas algumas pessoas do lado liberal da política também. Então isso não é novidade. O que é novo é o capital em nuvem. E o Glenn vai te dar um exemplo, certo? Pegue, por exemplo, a General Motors, ou a Volkswagen, ou qualquer grande corporação. Rolls-Royce, BASF, Bethlehem Steel, todas essas empresas tradicionais do capitalismo monopolista. Sabe, cerca de 80 ou 85% das receitas delas iam para salários e remunerações, desde os salários mais baixos até os CEOs, CFO Mauer. Fiquei surpreso quando estava pesquisando para meu livro Tecnofeudalismo, ao descobrir que o valor total de dinheiro, ou a porcentagem das receitas do Facebook, da Meta, digamos assim, que vai para salários, é de 1%. 1%. 99% não vai para os salários das pessoas que trabalham lá. De 85% para 1%, há uma diferença enorme, certo? Como dizemos na esquerda, especialmente na esquerda hegeliana, a quantidade leva à qualidade. Mudanças quantitativas levam a mudanças qualitativas. E a questão é, como eles conseguem fazer isso? Por que eles têm uma proporção de renda tão fantástica? Eu chamaria de proporção de lucro. Eu chamaria de proporção de renda. Bem, a razão é que se você olhar para o Facebook, a maior parte do investimento que compõe o capital do Facebook é resultado de trabalho gratuito. Quando as pessoas enviam suas histórias, suas fotos, é isso que aumenta o capital em nuvem do Facebook. Por que as pessoas ficam tão envolvidas com o Facebook? Por que não é fácil sair do Facebook? Bem, porque seus amigos estão lá. E seus próprios textos estão lá. E os textos dos seus amigos, e suas fotografias, e os vídeos dos seus amigos estão lá. Então, quando, por exemplo, Elon Musk comprou o Twitter, muitos de nós quisemos sair do Twitter por razões óbvias, e eu não preciso explicar isso, certo? Mas veja, eu tenho 1,2 milhão de seguidores no Twitter. Se eu sair, e eu fui pro Bluesky, mas lá eu tinha, sabe, 10 pessoas no início. Então o custo de mudança é tão grande que essas plataformas, esses feudos, funcionam como feudos com muros ao redor. Não são muros de verdade. São muros virtuais. São muros criados por efeitos de rede, custos de mudança e assim por diante. Mas no fim das contas, esses muros permitem que os donos dessas plataformas cobrem aluguéis enormes, aluguéis da nuvem, e continuem construindo esses muros cada vez mais altos, não com o próprio investimento deles. Eles investem, claro, têm novos servidores, novos cabos de fibra óptica e assim por diante. Mas o principal investimento é feito por todos nós que estamos tweetando, postando e fazendo tudo isso, o que torna ainda mais difícil para nós sairmos dessas plataformas. E quanto mais difícil é para nós sairmos, mais fácil fica para o dono cobrar aluguel da nuvem. Existe um conceito não de economias de escala, mas de economias de escopo, no qual se observa a redução de custos para uma corporação ao combinar duas ou mais linhas de produtos, em vez de operá-las separadamente. Agora, se olharmos para a área de transporte, vemos um desenvolvimento curioso, uma tendência semelhante dos Estados Unidos para a China e a Rússia, em que talvez as empresas que operam seus mecanismos de busca comecem a assumir a produção de automóveis. Elas passam a fazer a entrega de veículos, de drones. Isso lhes dá uma vantagem na operação de armazéns.
Depois desenvolvem seus próprios sistemas de pagamento para viabilizar tudo isso. Then they develop their own payment systems to pay for this. Like Meta will entertain the idea of developing. Por exemplo, a Meta vai considerar a ideia de desenvolver suas próprias moedas para que a comida que pode ser entregue possa então... Bem, eles também buscam desenvolver cozinhas inteligentes, até mesmo cultivar sua própria comida. No passado, existia o conceito de vantagem comparativa, fazer uma coisa e trocar. Mas agora parece haver uma vantagem em fazer tudo, onde as mesmas plataformas digitais podem ser usadas para quase todas as atividades. Ou seja, a empresa de quem você compra seus livros, como você disse, também vai se envolver em viagens espaciais. Então eu fico me perguntando, quando você tem essa concentração incrível nessas plataformas, qual é o papel da direita e da esquerda política em um sistema assim? Porque o poder econômico tende a ser bastante concentrado. The economic power tends to be quite concentrated. Too true, too true. Look, economies of scope have always existed. Verdade, verdade, verdade. Veja, economias de escopo sempre existiram. Havia grandes corporações com enormes economias de escopo, não apenas de escala, que faziam muitas coisas ao mesmo tempo, especialmente no setor financeiro. Veja o private equity e assim por diante. Isso não é algo específico do capital em nuvem. O que o capital em nuvem faz é turbinar isso, uma verdadeira turbinada, e em um nível tal que não é apenas um aumento quantitativo, mas também qualitativo. Então, por exemplo, você mencionou transporte, certo? Bem, o que é o Uber? O que é o Deliveroo? São empresas de transporte, carros, nem motos, nem caminhões. No cars, no motorcycles, and no trucks. What they own is the algorithm, the cloud capital. O que eles possuem é o algoritmo, o capital em nuvem, que permite que você treine esse capital em nuvem para conhecer você, de modo que ele o capture dentro do Uber, dentro do Deliveroo, tanto como motorista quanto como consumidor, e no caso do Deliveroo, também como restaurante que envia comida, encomendas. No final, você tem uma situação em que esse capital em nuvem e a capacidade de gerar rendas passam a dominar cada vez mais as atividades econômicas tradicionais. Te dar um exemplo. O Uber ganha cada vez mais dinheiro, não explorando motoristas de táxi e consumidores, mas sim a partir dos dados dos consumidores, dos dados dos passageiros do Uber e dos dados dos motoristas. And the data from the drivers. Tesla. Take Tesla. Pegue a Tesla, por exemplo. Mas cada vez mais, isso também se aplica aos fabricantes chineses de carros elétricos. Cada vez mais, uma porcentagem cada vez maior da receita deles agora, no caso da Tesla, não vem da venda do carro ou de suas peças de reposição, mas do fato de que enquanto você dirige seu Tesla, seja indo para a casa da sua sogra, do seu sogro, dos seus filhos ou de quem for, ele sabe quem você está visitando, em que horário e qual música você ouviu enquanto visitava sua sogra em comparação com sua filha. Em qual supermercado você parou para comprar alguma coisa? O que foi isso? Todas essas informações, que estão altamente correlacionadas com quem você é e quais são suas propensões para gastar em X, Y e Z, essas informações são então vendidas. E a Tesla ganha muito mais dinheiro. É por isso que a Volkswagen está kaput, porque a Volkswagen não tem capital em nuvem. Então, capital em nuvem para mim, o motivo pelo qual insisto que é um conceito importante, sem o qual você realmente não pode entender a maneira como o processo que você descreveu está se desenrolando. É por isso. Agora, indo para sua pergunta sobre a direita política e a esquerda política. Veja, para mim, é que o centro desapareceu. O centro não se sustentou. O centro não se sustenta, seja centro-esquerda ou centro-direita. A social-democracia está falida. Por quê? Porque qual era a ideia da social-democracia? Você sabe, o chanceler Willy Brandt da Alemanha, ou Bruno Kreisky da Áustria, no final dos anos 60 e início dos anos 70, reuniam os capitães da indústria com sindicalistas e chegavam a um acordo. Hoje isso não é mais possível. Você não pode colocar o precariado, os servos da nuvem, as pessoas que realmente produzem muito do capital digital para o Jeff Bezos, na mesma mesa que o Jeff Bezos. Realmente não é possível fazer isso. E quanto mais escorregadias são as rendas da nuvem,
menor é a capacidade da Receita Federal de capturá-las. Então, diante dessa situação, acho que estamos ficando cada vez mais polarizados. We are getting more and more polarized. What Karl Marx O que Karl Marx disse, que cada vez mais teremos um grande confronto entre dois campos, provavelmente está acontecendo agora. Porque, por um lado, da direita política, você tem Donald Trump, que entra e apresenta o Genius Act, que basicamente privatiza o dinheiro, o dólar. Essencialmente, isso permite que pessoas, como você mencionou antes, a Meta e o JP Morgan, e grandes conglomerados financeiros e de tecnologia, criem suas próprias stablecoins, seus próprios dólares, e cunhem seus próprios dólares. Até agora, só Wall Street podia fazer isso. Agora, você terá a Tether e outras empresas cunhando dólares de fato, com o Federal Reserve, o Banco Central, sendo totalmente deixado de lado, proibido até mesmo de participar disso. Isso é um absurdo. from even participating in this. This is outrageous. This is, an astonishing. Isso é, veja bem, um ataque surpreendente, até mesmo aos bancos centrais. Então, o centro não está se mantendo. Bancos centrais, partidos centrais. Então você pode seguir por esse caminho, basicamente dizendo todo o poder para as big techs, todo o poder para os donos do capital da nuvem, que é o que ele está fazendo, o que Donald está fazendo. E se você vem da esquerda política, que é de onde eu venho, qual é a nossa resposta a isso? Nossa resposta só pode ser uma: socializar o capital da nuvem. Agora, podemos adotar uma postura ludita. Podemos dizer, vamos destruir nossos celulares e tablets e, arrancar os cabos de fibra óptica. Mas isso seria burrice, porque essas são máquinas incríveis. Elas podem fazer coisas realmente maravilhosas, certo? Quero dizer, elas podem descobrir antibióticos por meio de programas de IA que estão matando pessoas. E podemos salvar vidas. That are killing people, and we can save lives. Översättningsmässigt good. It's amazing that we can, where are you? You're in. É incrível que possamos... onde você está? Você está em Amsterdã? Onde você está? Oslo. Em Oslo, desculpe. Me confundi por algum motivo. Em Oslo. Quero dizer, Atenas. Nós conversamos, isso é brilhante. Mas a questão é, e eu não sou realmente tão obcecado, como outras pessoas por vigilância e tudo isso. Claro que me preocupo, mas essa não é minha principal preocupação. Minha principal preocupação não é o que os donos do Zoom sabem sobre você e eu. É um problema, privacidade, que não temos nenhuma. Somos um livro aberto para eles, e eles são um livro fechado para a sociedade. Isso é um problema, mas não é minha principal preocupação. Minha principal preocupação, Glenn, é que eles detêm esse poder exorbitante. Porque, se você possui o capital da nuvem e 0,0001% da humanidade possui 99,999% desse capital de nuvem exorbitantemente poderoso, então não há possibilidade de democracia. Then there's no possibility of democracy. There's no possibility of progress. There's no possibility that Não há possibilidade de progresso. Não há possibilidade de que essa espécie sobreviva. Porque quando tão poucas pessoas controlam o mundo e sua opinião, então não podemos nem falar sobre a grande transição. Não podemos falar sobre nada que seja essencial para a sobrevivência e o aprimoramento da humanidade. Então, do ponto de vista da esquerda política, acho que precisamos responder à pergunta que colocamos como esquerda marxista, no final do século XIX, e que ainda não respondemos. Ou seja, como passamos da propriedade privada do capital, neste caso o capital em nuvem, para a propriedade social do capital, sem que um Estado stalinista faça isso em nosso nome? without having a Stalin state doing it on our behalf. Well, with this rise of the cloud capital, with this immense Bem, com essa ascensão do capital em nuvem, com esse imenso rentismo, que realmente não permite concorrência, o que isso significa para a rivalidade entre as grandes potências no sistema internacional? Porque, bem, no início do século XIX, toda a premissa do sistema americano era que você precisava de alguma soberania manufatureira e tecnológica para sustentar sua independência política. Mas hoje em dia, todas as grandes plataformas, o capital em nuvem ao qual você se refere, são todas americanas. Então, o que isso significa para a Europa? Porque se você tem a Uber, sim, os europeus podem dirigir seus próprios carros e tudo mais, mas a Uber, como você disse, é quem detém a nuvem. Então essa enorme quantidade de rentismo que acontece em nome de plataformas estrangeiras
Como é possível para a Europa manter sua competitividade econômica e até mesmo sua autonomia política se ela realmente não possui esse capital, se ele está sendo capturado pelo capital em nuvem americano ou chinês, nesse caso? American cloud capital or Chinese for that sake. I'll start from the last part. America and China. Vou começar pela última parte. América e China. Os Estados Unidos e a China são os dois lugares onde o capital em nuvem está concentrado. O resto do mundo tem muito pouco. A Europa não tem nenhum. Temos muitas máquinas, temos redes digitais e temos empresas que tentam startups e assim por diante. Mas não temos. Mesmo as que temos, como a Volt e o Spotify, foram tomadas pelos americanos. E então você tem os chineses, porque os chineses criaram a muralha da China. Basicamente, eles baniram o Google, baniram a Meta e criaram os próprios. Foi muito inteligente da parte deles fazer. Então você tem a América, você tem a China. So you've got America and you've got China. Very different big techs. It is very interesting how the Chinese Grandes empresas de tecnologia muito diferentes. É muito interessante como as autoridades chinesas controlaram suas big techs. Basicamente, eles limitaram o quanto essas empresas podem extrair de renda do restante da economia. Eles direcionaram a IA para fins produtivos, ao contrário dos Estados Unidos, que focam totalmente no setor de serviços. Lá, tudo gira em torno de escrever prompts no ChatGPT. Mas na China, eles estão integrando a IA com máquinas produtivas para fabricar coisas. Nos Estados Unidos isso não acontece. Na Europa, não fazemos nada. E isso fica evidente nas negociações entre a Comissão Europeia e o governo de Donald Trump sobre o acordo comercial. Donald Trump's government on the trade deal. Because, the fact that Porque o fato de a União Europeia ter um enorme superávit comercial com os Estados Unidos dá a Trump muito poder de barganha sobre a Europa. Se eu tenho um grande superávit comercial com você, então efetivamente não posso vencer uma guerra tarifária contra você. Você pode me destruir com tarifas se eu tiver um grande superávit comercial com você. Lembro que durante essas conversas, as pessoas diziam, sim, mas você sabe, quando se trata de serviços, os Estados Unidos têm um superávit por causa das Big Techs em relação à Europa. Sim, mas você não pode usar isso contra eles, porque sabe, se não houver Mercedes-Benz atravessando o Atlântico por causa de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, e daí? trade war between the United States and the European Union. So what? Americans can live without Mercedes-Benzes, right? Os americanos podem viver sem Mercedes-Benz. Eles vão ter que comprar Cadillacs, vão ter que comprar Nissans, seja o que for. Não é o fim do mundo para os Estados Unidos. Mas se houver uma guerra no setor de tecnologia de Big Tech e, digamos, o Google cortar toda a Europa do YouTube, eu não acho que conseguiríamos sobreviver a isso. Pelo menos nossos governos não conseguiriam sobreviver a isso. Politicamente seria devastador. Então você está absolutamente certo. É devastante termos de talvez próprio na Europa nos tornar relevantes. E isso faz parte do irrelevante da Europa. E ficar mix monthos de The buclo. reason why we don't have cloud capital of our own is twofold. Firstly, because we haven't invested anything, because of Primeiramente, porque não investimos nada. Desde a crise do euro, na qual, como você sabe, eu estive, de certa forma, envolvido, a política de austeridade para as massas, por um lado, e a impressão de dinheiro para poucos, como Volkswagen e BASF por outro, criou estagnação. Não tivemos investimento na Europa por 19 anos consecutivos. Quando falo em investimento, refiro-me ao investimento líquido. Se você considerar a depreciação, tivemos investimento líquido zero por 19 anos. Portanto, um dos motivos pelos quais não temos capital em nuvem é que não investimos nisso. So one reason why we don't have cloud capital is we haven't invested in it. And second reason, of course, is because we did not E o segundo motivo, claro, é porque não fizemos o que a China fez, que foi impor barreiras regulatórias. Deixamos o Google, o Uber e outros dominarem a Europa. E agora está realmente muito difícil. Podemos reagir. Podemos criar, sabe, Oslo pode criar seu próprio aplicativo. Pode comprar um Airbnb, um Uber e criar, porque a prefeitura de Oslo não pode ter seus próprios programadores criando um aplicativo para Oslo, onde toda a arrecadação de impostos e de serviços tipo Airbnb, aluguel de curto prazo de apartamentos e flats, fique dentro de Oslo. Poderíamos fazer isso. Mas isso exige vontade política para enfrentar as Big Techs. political will
to clash with big tech. Yeah, I don't see that will at the moment. Eu não vejo essa vontade no momento. Mas acho que é por isso que tantas pessoas destacaram algumas das vantagens dos estados adversários em relação aos Estados Unidos, sejam eles chineses ou russos. Eles sempre viram a necessidade de ter alguma soberania tecnológica, porque temiam os americanos. Acho que tivemos relações tão boas com os Estados Unidos que ficamos acomodados demais e deixamos o Google agir livremente. Mas eu queria perguntar, o que esse tecnofeudalismo significa na democracia? Para se vimos uma expressão de poderes. Queria perguntar Pepet, mas agora o speaking is inglês. Isso foi o Google se intrometendo. Ok, Google, pare. Viu? Eu acho que essa foi uma intervenção brilhante do Victor. Nós poderíamos ser substituídos agora mesmo. Bem, eu ia dizer, sempre tivemos o Estado, o indivíduo, mas também o mercado. E acho que a liberdade do indivíduo meio que dependia de com quem você podia se aliar. Então, no início do século XIX, os liberais olhavam para o mercado como forma de limitar o poder do Estado. No final do século XIX, com a concentração de poder em diferentes monopólios e oligarquias, vimos os liberais começarem a olhar para o Estado como forma de limitar as forças do mercado. Mas quando você tem essa fusão do poder estatal com o mercado, lembrando uma economia política fascista onde o indivíduo é enfraquecido e controlado, como fica? Quero dizer, esse é o futuro, então. Porque você vê todos esses gigantes da tecnologia surgindo e se alinhando cada vez mais com o Estado. Claro, existem diferentes partidos políticos, o que pode causar alguns conflitos internos. Mas o que eu diria, o capital em nuvem faz com a própria democracia. E não só com a democracia, mas também com a liberdade do indivíduo. Obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta. O que o capital em nuvem faz é eliminar o indivíduo liberal e envenenar a democracia. Vou começar pelo primeiro ponto. Os liberais tradicionalmente defendiam o capitalismo com base no fato de que, em primeiro lugar, o mercado funciona maravilhosamente, ou tão bem quanto qualquer mecanismo que a humanidade possa criar, para enviar sinais aos produtores, aos consumidores e assim por diante. É um dispositivo emissor de sinais que nos ajuda a coordenar a mão invisível de Adam Smith. Essa era a primeira parte da defesa liberal do capitalismo. E a segunda parte era que, ok, se você é um trabalhador, um assalariado, você vende sua força de trabalho por 8 horas por dia, mas o resto do seu tempo é seu. É o seu tempo livre. Você pode fazer coisas com isso. Você pode se educar. Você pode brincar. Você pode ir ao teatro. Você pode assistir TV, o que quiser. É o seu tempo. Então há um momento em que você está no mercado de trabalho, quando está com seu empregador, e depois esse tempo é seu. Então você é um agente autônomo, soberano, indivíduo liberal. Bem, ambos esses argumentos sobre a mão invisível do mercado e o indivíduo liberal, o capital em nuvem, destruiu ambos. Primeiro, por não existem ramos, Mashfields. Então sim, existe rivalidade entre TikTok, Amazon e Instagram. Existe rivalidade, e o TikTok causou muitos danos ao Instagram. Mas isso não é competição. Competição é quando, sabe, você produz esta caneca e eu produzo uma caneca equivalente e tentamos superar um ao outro no mercado, com base no preço, qualidade, imagem, seja o que for. Mas aqui não há competição, há rivalidade entre dois feudos diferentes. Se você está preso na Amazon e faz a maior parte dos seus negócios como empresário, você vende na Amazon, certo? Então, recalibrar todo o seu marketing e migrar para o TikTok é uma mudança muito grande. Você não pode fazer isso com base em hoje vou comprar isto, amanhã vou comprar outra xícara ou caneca. Isso acabou. Então, não são os preços que determinam o que você faz. O mecanismo de preços morreu.
Agora existem outras coisas, como quanto você é explorado, quanto dinheiro o Google está pedindo para você pagar para divulgar seus produtos no mecanismo de busca do Google, certo? Então, isso não são preços. São diferentes níveis de exploração que, se ultrapassarem certo limite, você acaba indo para outro explorador, outra plataforma, outro feudo. Isso não é um mercado como Friedrich von Hayek, por exemplo, imaginava, ou Adam Smith, um dispositivo que emite sinais. Quanto ao indivíduo liberal, veja, eu percebi isso há alguns anos, Glenn, quando ainda era professor universitário, por estudantes meus que vinham até mim buscando conselhos sobre o que fazer com suas vidas, suas carreiras. Eles queriam cartas de recomendação e coisas assim para encontrar trabalho ou programas de pós-graduação. E notei que eles estavam muito tomados por uma angústia existencial. Porque veja, no momento em que você entra nas redes sociais, não sou contra as redes sociais. The moment you enter social media, I'm not against social media. I am into social media. This is not me being a purist. Eu uso redes sociais. Não estou sendo purista dizendo, é terrível estar nas redes sociais. Mas o que estou fazendo é uma avaliação realista do que isso significa, especialmente para um jovem, estar nas redes sociais. E eu observo isso com minha filha e suas amigas, e com jovens, estudantes e assim por diante. E acho que essa é uma experiência comum. Essas crianças sabem que tudo o que elas tweetam, todas as postagens que fazem no Snapchat, Instagram, TikTok e assim por diante ficam lá. Existe um registro. E elas sabem que quando buscarem uma vaga em alguma empresa que admiram, algum robô de IA vai olhar o histórico delas e chegar a uma ideia, a uma decisão. Vamos entrevistar essas crianças ou não? Então, o que isso significa? Significa que, digamos, são 11 horas da noite. Você tem um filho que está na cama e postando. Bem, não tweetando, eles não tweetam, mas postam e fazem upload no Instagram e assim por diante. Eles sentem essa necessidade de se comunicar uns com os outros dessa forma. Mas no fundo da mente deles pensam, sabe de uma coisa? Estou criando uma personalidade que algum empregador, em algum momento, talvez em 5 anos, talvez em 10 anos, talvez em 20 anos, vai olhar. Então, de repente, eles são tomados pela angústia. Devo postar isso? Esse é o tipo de pessoa que alguém vai querer contratar em 10 anos? Eles podem não pensar nisso conscientemente, mas subconscientemente, eles sabem. Então, basicamente, o que estou dizendo é que eles não são livres. Nesse ponto, eles não estão se expressando. Eles estão constantemente curando uma personalidade como uma marca que estará à venda daqui a 10 anos. Então isso é a morte do indivíduo liberal. Se você acrescentar a isso o fato de que nossos jornais, nossos canais de televisão, nossas estações de rádio estão sendo tomados ou deixados de lado, marginalizados pelo Twitter, por todas as redes sociais, que agora estão dominando as notícias e os assuntos atuais e tudo mais. E essas são movidas pelo capital de nuvem, que foi preparado, otimizado em termos de sua programação para nos deixar com raiva. Por quê? Porque se estamos com raiva, nos engajamos mais com a tela. Então o algoritmo não é político. Não está nem aí. Simplesmente age em nome do seu dono. O capital em nuvem age em nome do seu dono para fazer com que as pessoas se envolvam mais. E funciona por conta própria. Nem precisa ler Freud, Jung, ou seja lá quem for. O algoritmo percebe que, se nos deixar irritados, realmente, seriamente furiosos, vamos nos engajar mais, e o capital em nuvem será reabastecido mais facilmente. Então ele envenena nossas conversas. Fica nos mostrando coisas que nos deixam com raiva, seja a partir da nossa própria perspectiva ideológica, reforçando nossos vieses, ou mostrando o que o inimigo, o pessoal satânico do outro lado da política, mostra, fala ou diz. E isso anula totalmente qualquer possibilidade de conversa. Assim, a democracia é envenenada. É interessante o que você disse sobre seus alunos, porque nos anos 1950, havia pessoas como C. Wright Mills que escreviam sobre o trabalhador de colarinho branco. Parte do argumento era que em vendas e áreas semelhantes, a personalidade se tornaria uma mercadoria.
assim, um pouco como uma prostituta, que sentiria mais distância do próprio corpo ao usá-lo como mercadoria. Ele argumentava que as pessoas se distanciavam de suas próprias personalidades porque precisavam apresentá-las como uma marca para a empresa. Então elas começavam a se sentir desligadas disso, e isso cria certa cautela ou problema. Mas, pelo menos, isso acontecia no ambiente de trabalho. Jeff Bezos certa vez argumentou que não gostava do termo equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Ele queria uma harmonia entre trabalho e vida pessoal, o que sugere uma certa integração, independentemente de você sabe quaisquer intenções benignas. Mas isso realmente traz alguns problemas, não só no nível econômico ou democrático, mas até mesmo no nível pessoal, que parece estar corrompido até certo ponto. Acho que minha pergunta final é, com essa erosão do equilíbrio entre trabalho e capital, e todos os outros problemas, quais seriam as possíveis soluções? Porque, como eu disse, não vamos ser luditas, não vamos sair por aí destruindo as tecnologias. Então, o que podemos fazer além, talvez, da soberania tecnológica? Você mencionou o exemplo do Airbnb, mas quais seriam outras soluções além de viver no feudo de Musk, Zuckerberg e Bezos? Bem, há coisas que você pode fazer em muitos níveis diferentes. Uma das coisas mais simples que poderíamos defender é a introdução de uma legislação que imponha a interoperabilidade. Por exemplo, lembre-se de 20 anos atrás, quando foi? Quando os primeiros celulares surgiram. Você abria uma conta, recebia um número de telefone de uma empresa. Se quisesse mudar de empresa, tinha que mudar seu número de telefone. E isso era um custo de troca enorme. Então, o parlamento legislou que você tem o direito de levar seu número com você. Isso é interoperabilidade em um nível muito simples, com celulares. Agora, mencionei antes que, quando fui do Twitter para o Blue Sky, não consegui fazer essa transição. Agora estou em ambas. Não posso sair do Twitter porque tenho 1,2 milhão de seguidores. Imagine, porém, se a interoperabilidade fosse legislada, e isso significasse que quando eu postasse algo no Blue Sky, o X, Twitter, teria a obrigação de transmitir essa postagem para meus 1,2 milhão de seguidores no Twitter. Eu não precisaria ficar no Twitter. Isso realmente reduziria o poder exorbitante das Big Techs. Agora, curiosamente, essa interoperabilidade foi legislada na China há cerca de um ano, certo? Então é possível fazer isso. É absolutamente viável. Claro, as Big Techs vão espernear se você fizer isso. Então isso é algo que pode ser feito e faz todo sentido. Isso já foi feito antes, com os números de telefone das telecomunicações, da telefonia móvel. E é apenas o poder político das Big Techs que nos impede de ter essa conversa sobre por que não estamos aumentando a interoperabilidade. Então podemos avançar para outras medidas, chegando gradualmente ao que eu dizia antes, nossas cidades assumindo muitos dos feudos digitais, os feudos da nuvem, que agora pertencem à Uber e ao Airbnb. E, se você realmente quiser ir além da política municipal e desse tipo de social-democracia digital que estou propondo, e quiser caminhar em direção a uma alternativa socialista, o que é algo caro ao meu coração, como um marxista não arrependido, dear to my heart as a unreconstructed Marxist. I have to warn our audience about that. Tenho que alertar nosso público sobre isso. Estávamos falando sobre a propriedade social de todas as plataformas com base em uma pessoa, um funcionário, uma ação, um voto. Não estatal, mas uma pessoa, uma ação, um voto. E se você quiser migrar para sistemas de pagamento, sou totalmente a favor de uma moeda digital do Banco Central, que elimina o monopólio dos banqueiros sobre o sistema de pagamentos. Imagine se na Noruega, o Banco Central permitisse que cada um de vocês, cada cidadão, tivesse uma conta digital no Banco Central, e o dinheiro que você tem lá rendesse a taxa de juros overnight do Banco Central, e você pudesse fazer pagamentos gratuitos. E então você pode migrar para um sistema bancário de reservas totais e deixar de lado esse sistema financeiro terrível que temos. Assim, é possível começar de forma pequena e simples
com interoperabilidade e ir até uma alternativa socialista de propriedade e gestão do capital em nuvem. E para aqueles que se preocupam com o Estado, porque eu também me preocupo com o Estado e me considero um marxista libertário, eu desprezo o poder concentrado, seja ele privado, público ou estatal. Poderíamos ter assembleias de cidadãos e júris de cidadãos supervisionando a moeda digital do Banco Central, supervisionando as aplicações do município e assim por diante. Yeah, I fear that it might be too late though when I Temo que possa ser tarde demais, porém. Quando assisti à posse de Donald Trump e vi toda a primeira fila ocupada pelos gigantes da tecnologia, pensei, bem, o problema da oligarquia é quando os donos do capital ganham poder político demais. E como você disse, os gigantes da tecnologia vão resistir com unhas e dentes. Mas essa realmente parece ser a solução ideal, como você explicou. optimal solution, of course, as you outlined. Glenn, I don't want us to end on a pessimistic Glenn, note, so allow não me to quero que terminemos com uma nota pessimista, então me permita responder ao seu ponto. Sim, é realmente muito fácil perder a esperança quando olhamos para essas imagens. Mas existem diferentes maneiras de ler ou interpretar essas imagens. Quando você olhou para essa fotografia da coroação de Donald Trump 2.0, com os senhores da tecnologia ao redor dele, sabe de uma coisa? Eu também vi algo diferente. Donald e seus colegas da tecnologia. Eu vi um triunfo romano. Um imperador romano que reuniu esses caras ao seu redor para humilhá-los porque ele os odeia, cada um deles. Lembre-se de que o Facebook o havia banido, o Twitter o havia banido. Ele não estava no Instagram e teve que criar sua própria Truth Social. He was not on Instagram. He had to create Truth Social of his own. So it was when I say a Roman triumph, the same way that Roman emperors would. Então, quando falo em um triunfo romano, quero dizer da mesma forma que os imperadores romanos desfilavam em Roma com os senhores locais que haviam capturado e humilhado diante dos romanos. É isso que acho que ele estava fazendo ali. E você viu como ele descartou completamente o Elon Musk. Ele fará o mesmo com Jeff Bezos. É por isso que eles estão realmente tão preocupados e tentando se acalmar. Quando você tem tanto poder concentrado, como o poder naquela sala, na Casa Branca, onde quer que fosse, esse poder concentrado acaba se minando. Esse sistema tecno-feudal, assim como o sistema capitalista antes dele, só que muito mais, porque o poder tecno-feudal é muito maior. É instável, assim como um cartel é instável. It's unstable. Like a cartel is unstable. So the hope that I get from looking at their exorbitant. Então, a esperança que tenho ao observar o poder exorbitante deles é que esse poder exorbitante não é sustentável. Ele vai desmoronar. Portanto, o que os democratas, os verdadeiros democratas, eu me considero um democrata no sentido antigo, grego, de querer que o povo governe, devem ter em mente é o fato de que o poder deles pode ser supremo, mas é passageiro e vai desmoronar mesmo que não façamos nada. Mesmo que todos digamos sim Donald, sim Jeff Bezos, sim Elon Musk, isso vai desmoronar, porque o sistema tem as sementes de sua própria destruição enterradas em suas raízes. Nosso trabalho é nos preparar para que quando ele começar a rachar e colapsar, tenhamos alternativas. Porque em 2008, o capitalismo financeirizado desmoronou e quase se autodestruiu, mas não estávamos preparados. Vamos nos preparar. But we were not ready. Let's get ready. Well, towards that end, if our goal is to Bem, nesse sentido, se nosso objetivo ou tarefa é nos prepararmos e criar algumas alternativas, um ótimo ponto de partida, claro, é o seu livro, para entender o que realmente está acontecendo aqui. Que, novamente, é o livro Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo. Não posso recomendar o suficiente. Vou, claro, deixar um link na descrição. E Yanis Varoufakis, muito obrigado. E sim, ótimo livro. Então, muito obrigado. great book. So thank you so much. Muito obrigado, Ellen. Inge, é um prazer conversar com você.